Capítulo 08 Definição de mercados e plano de marketing. Descrever os tipos de mercados e as ações mercadológicas que o empreendedor deverá planejar. Tipos de negócios para Chevenato, 2004. As oportunidades de negócio estão distribuídas em 4 grandes áreas: manufatura, atacado, varejo e serviços. Normalmente, as áreas de manufatura e atacado exigem investimentos maiores, e as áreas de varejo e serviços são áreas mais propícias ao empreendedor que conta com recursos limitados. As empresas têm como finalidade atender o mercado com seus produtos ou serviços. Para que isso ocorra, as organizações se estabelecem formalmente. Podem ter diversos tipos de empreendimentos, como prestação de serviços, varejo, distribuidora, empresa industrial e empresa mista. Você reconhece a diferença entre esses tipos de negócios? Qual é a diferença entre uma empresa que vende livros em um shopping center e outra que desenvolve softwares encomendados por seus clientes? Em que se distinguem uma papelaria, na qual você adquire 3 cadernos, e uma fábrica, da qual a papelaria recebe 1000 resmas de papel? Seriam iguais às políticas de uma empresa que pretende vender doces para as pessoas do bairro e de outra que vai fornecer doces para uma cadeia de restaurantes? Vamos ver: marketing, conceitos do marketing. O que significa o termo marketing? Muita gente pensa em marketing apenas como vendas e propaganda. Não é de admirar, pois todos os dias somos bombardeados por comerciais de televisão, anúncios em jornais, mala direta, telemarketing ativo. Alguém está sempre tentando nos vender alguma coisa. Mas além das vendas e da propaganda, o marketing deve satisfazer as necessidades do cliente. Se um profissional de marketing fizer um bom trabalho de identificação dessas necessidades, desenvolver produtos de valor superior, definir bem seus preços, fizer uma boa distribuição e promoção, esses produtos serão vendidos com muita facilidade. De acordo com os autores Kotler e Armstrong, 1995, página 8, a administração de marketing é definida como análise, planejamento, implementação e controle de programas destinados a criar, desenvolver e manter trocas de benefício com os compradores-alvo a fim de atingir objetivos organizacionais. Portanto, a administração de marketing envolve uma demanda administrada, que por sua vez envolve relacionamentos administrados com o cliente. Peter Drucker, um dos principais pensadores da administração, declara: o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. É conhecer e compreender o cliente tão bem que o produto ou serviço sirva e venda por si próprio. Conforme Kotler e Armstrong, 1995, página 3, a venda e a propaganda são meras partes de um grande composto de marketing, ou mix de marketing, um conjunto de ferramentas que trabalham juntas para atingir o mercado. Podemos definir marketing como o processo social e gerencial através dos quais indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros. Para explicar esta definição, podem-se analisar os seguintes termos importantes: necessidades, desejos, demandas, produtos, valor, satisfação, qualidade, troca, transações, relacionamentos, mercados. Necessidades e desejos. Necessidades humanas são estados de carência percebida. O homem tem muitas necessidades complexas, básicas ou físicas: alimentação, roupas, calor e segurança. Sociais, de fazer parte de um grupo e ser querido. Individuais, de conhecimento e autorrealização. Essas necessidades não são criadas pelos profissionais de marketing, são uma parte básica de constituição do homem. Desejos são as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas características individuais. Quando os desejos podem ser comprados, tornam-se demandas. À medida que a sociedade evolui, os desejos de seus membros aumentam. À medida que o homem vai sendo exposto a objetos que despertam seu interesse e desejo, as empresas tentam fornecer produtos e serviços que satisfaçam esses desejos. Demanda é o que os consumidores podem comprar. Exemplo: a demanda de computadores cresce a cada ano, isto é, a quantidade de computadores que são vendidos aos consumidores cresce a cada ano.
Quando falamos em demanda, falamos em quantidade de produtos que precisam estar disponíveis para os consumidores. Produto de acordo com Kotler e Armstrong, 1995, página 5, o produto é qualquer coisa que possa ser oferecida ao mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. As pessoas escolhem os produtos cujos benefícios lhes proporcionem o máximo de satisfação, conforme seus desejos e recursos financeiros. Todo produto possui um ciclo de vida, isto é, possuem vida limitada. As vendas dos produtos atravessam estágios distintos, sendo que cada um apresenta desafios, oportunidades e problemas diferentes para o vendedor. Os lucros sobem e descem em diferentes estágios do ciclo de vida do produto. Os produtos requerem estratégias de marketing, financeiras, de produção, de compras e de recursos humanos diferentes a cada estágio de seu ciclo de vida. Assim, divide-se o ciclo de vida do produto em quatro estágios: L. Introdução ou lançamento, período caracterizado por baixo nível de vendas, uma vez que o produto está sendo introduzido no mercado. Nesse estágio, não há lucro, devido às pesadas despesas com o lançamento. L. Crescimento, período de rápida aceitação do mercado e melhoria substancial dos lucros. L. Maturidade, período de baixa no crescimento de vendas, porque o produto já conquistou a aceitação da maioria dos compradores potenciais. Os lucros se estabilizam, ou declinam, em função da concorrência acirrada. L. Declínio, período em que as vendas mostram uma queda vertiginosa e os lucros desaparecem. Valor, satisfação e qualidade de acordo com Kotler e Armstrong, 1995, página 6, o valor do cliente é a diferença entre os valores que ele ganha comprando e usando um produto e os custos para obter esse produto. A satisfação do cliente depende do desempenho do produto percebido com relação ao valor relativo às expectativas do comprador. A satisfação do cliente é intimamente ligada à qualidade. Nos últimos anos, muitas companhias seguiram programas de gestão da qualidade total, TQM, Total Quality Management, idealizados para melhorar sempre a qualidade de seus produtos, serviços e processos de marketing. A qualidade tem um impacto direto sobre o desempenho do produto, portanto também afeta a satisfação do cliente. Troca, transações e relacionamentos de acordo com Kotler e Armstrong, 1995, página 6, marketing ocorre quando as pessoas decidem satisfazer necessidades e desejos através da troca. A troca é o ato de obter-se um objeto desejado dando alguma coisa em retribuição. Se a troca é o conceito central do marketing, a transação é uma unidade de medida. A transação consiste em uma troca de valores entre duas partes. O marketing de transação faz parte da ideia mais ampla de marketing de relacionamento. Além de criar transações em curto prazo, os profissionais de marketing precisam construir relacionamentos em longo prazo com clientes, distribuidores, comerciantes e fornecedores. Mix de marketing de acordo com Kotler, 2000, página 37, mix de marketing. O composto de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. O Carty classificou essas ferramentas em 4 grupos que denominou 4Ps do marketing: produto, preço, praça, ou ponto de venda, e promoção. Decisões de mix de marketing devem ser tomadas para que exerça influência sobre os canais comerciais, bem como os consumidores finais. Figura 3. Mix de marketing. Os 4Ps representam a visão que a empresa vendedora tem das ferramentas de marketing disponíveis para influenciar compradores. Do ponto de vista da empresa compradora, cada ferramenta de marketing é projetada para oferecer um benefício ao cliente. Robert Lauterborn sugeriu que os 4Ps do vendedor correspondem aos 4Cs dos clientes. Produto-solução para o cliente, preço-custo para o cliente, praça conveniência e promoção-comunicação. Empresas vencedoras serão as que conseguirem atender às necessidades dos clientes de maneira econômica e conveniente, com comunicação efetiva. E com a revolução dada com o uso da internet no mercado empresarial, é necessário aplicar o marketing digital. Você conhece? Vamos conhecer?
Marketing digital conforme Sampaio, 2003, página 302. A internet é a maior revolução deste final de século e seu impacto em toda a vida da humanidade está longe de ser adequadamente imaginado. Tantas são as perspectivas possíveis e aquelas que nem mesmo temos condições de prever atualmente. Seu significado pode ser comparado ao da imprensa, telefone, televisão e computador, que se transformaram não apenas em mais um meio de comunicação e alternativa de relacionamento pessoal e comercial, mas também foram responsáveis por drásticas mudanças e progressos em toda a vida de nossa civilização. O futuro da internet é potencializado pelo fato de que ela apropriou-se dos recursos de todos esses megameios de comunicação e relacionamento citados, integrando-os e obtendo inúmeros outros recursos adicionais. Portanto, o marketing digital é as ações de marketing adequadas à internet. E este recurso facilita as ações empreendedoras do empreendedor. 4PS, Mix de Marketing, composto de Marketing Q. 1. Aprendemos que no mix de marketing, quando planejamos as ações mercadológicas, definimos sobre o produto, preço, promoção e ponto. Portanto, quais são as variáveis que precisamos analisar para definir o ponto? Potencial de mercado, acesso, visibilidade, tamanho, infraestrutura e questões legais. Acesso, limpeza, preço do aluguel e comodidade do empreendedor. Tendência populacional, visibilidade e tamanho. Não é necessário avaliar essas variáveis neste momento. Capítulo 09. Direito, legislação, obrigações e direitos do empreendedor. Conceituar os direitos e obrigações do empreendedor. Direito conforme Diniz, 2011. O direito é uma ciência social e jurídica, tem por excelência, primeiramente, estudar o indivíduo que nasceu dentro de um contexto ou base territorial, recepcionando a sua cultura, costumes, crenças e religiões daquele lugar. Por consequência, as suas regras jurídicas diferem de um país para outro. Em segundo, discipliná-lo na orientação do bem ético, para ser correto, justo, no cumprimento dessas normas, moral, e no exercício prático da moral, moralidade, na proteção da sua honra, atributo pessoal do homem. Em terceiro, diante dessa evolução cultural do homem, faz-se necessário haver a evolução do direito, primando pela proteção dos seus direitos, obrigando ao cumprimento dos seus deveres, obrigações e honrar com as suas responsabilidades, na consolidação dessa harmonia e paz social entre os seus conviventes. De forma singular, utilizado no jargão popular, o direito de um termina onde começa o direito do outro. Esse outro tem que ter a vida digna da mesma forma que a minha deve ser. Certamente, esse jargão não é compatível tecnicamente para o objetivo da nossa disciplina, levando em consideração que trataremos do direito espaço virtual. Para muitos, acredita-se que por não conhecer o outro, apresentado como pessoa no ambiente virtual, não se faz necessário uso de normas que estabeleçam a ordem nesse relacionamento realizado a longa distância por meios eletrônicos de comunicação. O que acontece é exatamente o oposto. Por se tratar de uma comunidade que se interrelaciona por intermédio das redes sociais, o direito vem cada vez mais se ampliando para estabelecer leis que impeçam quaisquer prejuízos de ordem material ou moral, princípios, costumes, religiões, desses indivíduos. Óbvio que essa ciência social, também conhecida como direito para os alunos, de tecnologia, é uma tarefa árdua, mas, a base da interpretação das normas existentes em nosso país é fundamental para o seu exercício pessoal, profissional e social, para torná-lo tecnologicamente competente, sem receio da empregabilidade. Massad, 2008, definição. A palavra direito advém do latim, que é a origem da língua portuguesa, de rectum, significa aquilo que é certo, que é correto ou conforme a regra. Ramos do direito. Temos em nosso ordenamento jurídico a seguinte divisão para os ramos do direito: trata-se da divisão em direito público e direito privado. Direito público, regula as normas de competência do Estado e do poder público em relação ao particular. Exemplos: criação de normas penais, impostos, taxas e contribuições para melhorias, dentre outros exemplos. Direito privado, são normas regulamentadas entre os próprios particulares. Exemplos: contrato de compra e venda, doações, dentre outros exemplos.
Significa que posso dispor dos meus bens particulares, vendê-los pelo preço que quiser, não existe a intervenção do Estado. Mas, naquele contrato ou quando da lavratura da escritura, existe tributação a pagar, chamado de imposto entre vivos, e será cálculo imposto pelo preço de mercado ou no valor de referência consignado anualmente no Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, e não no valor que procedia à venda abaixo do preço de mercado. Logo, neste particular, atribuição e competência pública, o Estado intervém. Cabe esclarecer que a grande maioria de empresas virtuais, por falta de regulamentação mais específica no tocante à comercialização de bens e serviços, ainda não são tributadas, permitindo que estas empresas pratiquem um preço mais competitivo quando comparado à realização de uma compra em uma loja formal, presencial. Portanto, inexistindo normas regulamentadoras, o Estado não pode exigir a sua cobrança. Organização jurídica. Em nossa organização jurídica temos a norma constitucional, lei maior de um país, trata-se de um código político e social que traz os princípios e as normas que definem e organiza os poderes do Estado-nação, a firmeza da sua soberania, a proteção dos direitos civis, políticos, financeiros de todos seus integrantes. As demais leis existentes são normas infraconstitucionais e devem obediência às determinações contidas na Constituição, chamadas de leis infraconstitucionais. Exemplos: Código Civil, Código Penal, Código Tributário, leis ordinárias, dentre outros. Nenhuma delas deverá afrontar os princípios e os preceitos determinados na Constituição Federal. As leis são geradas de acordo com a evolução comportamental e cultural, criadas com o objetivo de disciplinar e normatizar uma situação social futura, tornando, portanto, obrigatória a todos. Mas, poderá ocorrer um ato, lícito ou ilícito, não previsível pelo legislador, denominado lacunas da lei, brechas na lei. Em nosso ordenamento jurídico, permite-se ao aplicador da lei utilizar as fontes gerais do direito para corrigir essa imperfeição da lei. Direito constitucional é um conjunto sistemático de dispositivos jurídicos que determinam a forma de governo, instituem os poderes públicos, regulando as suas funções, assegurando os seus direitos e deveres essenciais, a liberdade individual dos cidadãos e estabelecendo relações de natureza política entre governantes e governados. Guimarães, 1995, a Constituição Federal é definida pelo mestre José Afonso da Silva, de forma simples e abrangente, sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, regime, o modo de aquisição, administração, e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos e os limites de sua ação, território. A Constituição Federal Brasileira tem como princípios fundamentais que norteiam o nosso ordenamento jurídico, em seu artigo 1º, a saber, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e a soberania, nenhum outro país tem autonomia sobre a nossa nação. Seja na formação cultural, política, social e religiosa do seu povo. E também na proteção da sua base territorial, estendendo-se às embaixadas, aeronaves, navios etc. e a cidadania, princípio que se alicerça na ética, na proteção ao seu direito da liberdade de locomoção, exercício pleno da cidadania e a dignidade da pessoa humana, direito à vida digna, saúde, trabalho, moradia, educação, e ao direito da liberdade de expressão, da informação e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, liberdade ao exercício pleno do trabalho e aos seus direitos sociais inerentes à sua profissão. O pluralismo político. Em nosso país podemos criar a quantidade de partidos políticos sem limitação. Atualmente são 26 partidos políticos existentes. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Compreende-se, portanto, a Constituição como qualquer outra lei, que é criada pelo povo, para o povo. E toda lei nova tem o objetivo de regulamentar as condutas humanas com efeito futuro.
Constituição, Constituição Brasileira, Constituição 1988 litros I, N, K, D, A, C, U, N, S, T, I, T, U, I, C, cedilha, A com trema, U federal, www.planalto.gov.br, weblink direitos empresariais em razão do princípio da autonomia patrimonial, ou seja, o patrimônio dos sócios e da sociedade serem distintos, em regra, os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas que as compõem. Físicas, Dantas, 2011, principais classificações da sociedade: sociedade simples, antissociedade civil, SC, hoje sociedade simples, SS. A sociedade civil foi criada no passado para os profissionais liberais. Pessoas bachareladas que se uniam na prestação de serviços, por força da sua formação ou capacitação profissional e intelectual, em sua maioria, tais como médicos, advogados, engenheiros, dentistas, etc., nascendo assim as denominações sociais que ainda observamos nas placas ou em cartões comerciais, por exemplo, engenharia e consultoria. Sociedade Civil Limitada. Atualmente observamos, JC Informática SS Limitada, João e Carlos. Tecnólogos, ou seja, sociedade simples é aquela que não reúne os elementos da sociedade empresarial acima mencionada e também as exceções previstas no artigo 966 c. Profissão intelectual, artística, científica, literária, desde que estas não sejam exploradas como empresa, fatores de produção, organização, capital, mão de obra, insumos. Tecnologia, com a nova denominação regrada para o Código Civil atual, denomina-se sociedade simples, SS, única, empresa que é registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não é registrada ainda na Junta Comercial do Estado de São Paulo, JuSesp, por questão de economia financeira. Em outros estados da federação, essa espécie de empresa já é registrada na Junta Comercial. Sociedades empresariais são aquelas espécies de empresas relacionadas com as suas atividades empresariais, tais como fatores de produção, organização, capital, mão de obra, insumos, tecnologia, know-how. São registradas perante a Junta do Estado em que esteja localizada a sua sede. Firma individual, exceto a empresa individual, ele empresta o seu nome da pessoa física pessoal para a sociedade. O seu nome se confunde com o da empresa. Fulano de tal da informática. Único dono, único gerente e administrador. Se ocorrer a quebra da empresa e os bens forem insuficientes, os bens particulares responderão de forma ilimitada pela dívida da empresa até sua total liquidação. Sociedade limitada, todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Sociedade em nome coletivo. Sociedade limitada, todos os sócios respondem de forma limitada às obrigações sociais. Isso ocorre nas sociedades por ações e nas limitadas, desde que não haja fraude, violação à lei, contrato ou estatuto social. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada, essa espécie de sociedade empresária é aquela em que os sócios que agem de boa fé responderam até o limite do seu capital social que integralizou na empresa. Interpreta que os bens particulares dos sócios não responderão por eventuais quebras, falência da empresa. As denominadas empresas virtuais. Conforme Dantas, 2011, a empresa é considerada legal quando tem a sua regularização perante os órgãos competentes, em especial, a sua sede territorial, ou seus atos constitutivos sociais, descrevendo a sua atividade econômica a ser desenvolvida por essa razão social, de acordo com o preleciona a lei. As denominadas empresas virtuais são aquelas que desenvolvem sua atividade comercial empresarial de forma não presencial, por intermédio dos meios eletrônicos, pelos fatores de acessibilidade, pela comodidade, pluralidade de escolha, livre concorrência e a velocidade da informação de bens, produtos ou serviços, onde os clientes consumidores por toda essa facilidade de comunicação e informação em alta velocidade e precisão utilizam atualmente a rede mundial de computadores.
Logo não podemos ensejar que a empresa que já está sediada no mercado presencial há anos que passa a realizar as suas atividades por intermédio dessa comunicação, a longa distância, não é uma empresa qual podemos chamar de empresa virtual, e, sim, tem a internet mais uma extensão da sua empresa territorial, na verdade mais um ponto de venda para os seus negócios. Essas certamente levam algumas vantagens em relação às novas empresas criadas no ambiente virtual, pela credibilidade, pelo marketing existente, pela estrutura e toda a logística em atendimento ao cliente na entrega do produto. Denota-se, portanto, que a empresa que receberá essa terminologia, na prática, como virtual, de virtual não é, tem a sua personalidade jurídica devidamente organizada e com um objetivo exclusivo de realizar todas as suas atividades empresariais a longa distância, como fora antes, por telefone, telex, fax, hoje, por intermédio da internet, pelas razões supracitadas. Certamente os órgãos competentes para procederem aos registros dessas empresas tiveram que se adaptar a essa nova espécie de empresas. Como é sabido, muitas empresas não são regulamentadas e agem no ambiente virtual na clandestinidade, sem registro da sua personalidade jurídica sociedade de fato e não de direito. As atividades dessas empresas não são duradouras, advenha esse meio de comunicação, em sua maioria com exclusividade em dar golpe. Outras agem na clandestinidade com ofertas de produtos, bens ou serviços mais em conta, com base em menores custos e maiores benefícios diante da globalização, com o acréscimo da inexistência de regulamentação com relação aos recolhimentos dos tributos. Com os vários projetos de leis em andamento no Congresso Nacional, brevemente essa desordem deve acabar. Como aconteceu recentemente com a determinação da Nota Fiscal Paulista, proibindo a sonegação dos tributos inerentes às transações comerciais e industriais, bens e serviços nas relações presenciais, mas comprovado de forma eletrônica. Em 10 de dezembro de 2011, passou a vigorar a Lei N. 12.441, publicada no Diário Oficial da União em 11 de julho de 2011, com prazo de vigência de 180 dias. Com o objetivo de proteger os empresários individuais, em que os seus bens particulares não mais responderão por dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Essa recente lei certamente abrandou aos profissionais da tecnologia, afirmados no artigo 980 em destaque no parágrafo 5º, artigo 980 A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Quinto, poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para prestação de serviços de qualquer natureza remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. Sexto, aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para sociedades limitadas. Princípios contratuais: o agente tem que ser capaz de ter a plena capacidade civil e mental para contratar ou, dependendo da sua situação, ser assistido ou representado. L. O objeto dessa transação tem que ser lícito. L. E a forma tem que estar prevista na lei ou em defesa da lei. Essa última condição significa também um dos princípios constitucionais, haja vista que ninguém vai deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, o que torna obrigatória a aceitação ou cumprimento, obediência e conhecimento dela. Ninguém pode alegar em sua defesa que desconhece a lei, princípio constitucional também. Se ocorrer um ato ou fato jurídico não previsto, será analisado por analogia e com base nas fontes gerais do direito. O que é um contrato é a manifestação de vontade que as partes criam, modificam ou extinguem relações jurídicas de natureza patrimonial e moral, este com certa especificidade. Contrato verbal: o contrato pode ser verbal, logo não expresso na lei, nem por isso deixa de expressar a sua manifestação de vontade, que está no direito de liberdade de contratar, e também gera direitos, deveres, obrigações e responsabilidades. Exemplo: aquisição de produtos em feiras livres.
Não será pela falta de contrato escrito que o consumidor não estará protegido por aquisição de produtos estragados ou vencidos. Um exemplo simples é quando você vai à padaria comprar pão. Contrato escrito sempre fora essa interpretação jurídica. Com o advento dos contratos eletrônicos, dependendo da forma, cláusulas e condições contratuais são observadas pela doutrina atual com reservas, em favor dos menos favorecidos. Às vezes, acreditamos que cumprimos religiosamente a norma legal, celebrada em um contrato por escrito e somos surpreendidos por falsidades, malfeitores presenciais, por exemplo, na compra e venda de um bem imóvel, mediante escritura pública, a qual fora devidamente registrada no competente cartório de registro imóvel. Passados anos, advém um terceiro ensejar que aquela compra é ilegítima, realizada mediante fraude, simulação, falsidade ideológica, etc. E aquele ato jurídico que até então era perfeito fora rescindido com base na lei, defesa em favor do inocente, seja na contratação verbal ou por escrito, presencial ou por meios eletrônicos de comunicação, intrinsecamente embutido ou agasalhado pelo manto dos princípios constitucionais direcionado às relações jurídicas, seja de que natureza for. Vale lembrar ainda que toda regra tem a sua exceção. Onde a lei determina que seja presencial não poderá ser virtual. Exemplo: casamento é um contrato ou manifestação de vontades entre os nubentes em que existe norma legal e que determina condições essenciais, presencial, para a sua realização. Não as cumprindo, é nulo, o ato nasce morto para o ordenamento legal, ou poderá ser anulado, poderá ser corrigido, como também, para questões familiares, relacionados aos menores incapazes ou doentes mentais. Na era digital o homem evolui e a sociedade também, logo, os tempos mudaram e a tecnologia é plena realidade no cotidiano para todas as relações jurídicas. As mesmas tratativas comerciais realizadas antes da internet, como o fax e o telefone, permanecem inalteradas, mantendo-se a credibilidade e a confiança pelos hábitos tradicionais e costumes entre os celebrantes. O que há é alteração da informação e da hora eletrônica, essa é uma realidade virtual, portanto todos devem acompanhar essa evolução social, comportamental e tecnológica. Ou você é alguém, algum lugar com ou você não é nada, disse o diretor da Novell, concluindo sobre o futuro da humanidade na era digital. Imprima-se nos mesmos princípios constitucionais que norteiam as normas presenciais e são aplicados nos ambientes virtuais, com suas especialidades, ou seja, princípio da liberdade não da forma clássica, mas dentro da realidade virtual. Da livre iniciativa de pesquisar no mercado fornecedor do produto, da livre concorrência, da oferta, dos renomes dos sites, do nome das empresas, princípio da boa-fé e da confiança consolidados em nosso ordenamento jurídico. Forma em demonstrar a importância da ética e o comportamento das partes na celebração do contrato, na sua estrutura, forma, método, termos, cláusulas e condições transparentes, etc. devem ser honradas por ambas as partes. Princípio da veracidade no preço, na oferta, quantidade, marca, qualidade, garantia da entrega e prazo de duração do produto, etc. Inclusive como determina o Código Consumerista, especificação do tamanho, centímetros do produtor, sob pena de responsabilidade administrativa e demais regras tipificadas na norma especial. Princípio da clareza e da transparência integram as relações contratuais comerciais consumeristas com base na credibilidade de quem compra, vende ou fornece o produto, intermediário vendedor representante. Princípio da identidade das partes. O sistema de criptografia suprime a insegurança decorrente da ausência física das partes, assegurando a origem e autenticidade da assinatura digital, individualizando o usuário. Contrato, assinatura dos contratos eletrônicos na web. Contratos eletrônicos. Os contratos eletrônicos diferem dos demais contratos tradicionais por serem celebrados por intermédio de um computador conectado na rede do sistema operacional interligado com os suportes básicos para a realização de um ato ou negócio jurídico entre duas ou mais pessoas.
Temos ainda a manifestação bilateral das partes em contratarem por intermédio dos meios eletrônicos de comunicação, hoje pela rapidez e eficácia via internet, como fora outrora via fax. As mesmas normas de comportamento utilizadas para o fax são as mesmas que regem os contratos realizados no espaço virtual, o que difere é o meio de comunicação e transmissão, como também fora no passado telex, aulas anteriores. O professor Newton de Luca, 2003, página 33, adverte para duas modalidades de contrato no direito privado e que são objeto de estudo do direito do espaço virtual: os contratos informáticos e os contratos telemáticos. O termo telemático é próprio da ciência telemática, de telecomunicação e informática, que cuida da transmissão, a longa distância, de informações computadorizadas. Contrato informático é todo negócio jurídico, bilateral ou sinalagmático, que tem por objeto bens ou serviços relacionados à ciência da computação. Em outras palavras, é todo negócio realizado entre pessoas com obrigações e direitos recíprocos, sinalagma ou bilateralidade, que versar sobre a prestação de serviços de informática, tais como manutenção de rede interna de computadores, intranet, manutenção de computadores, confecção de programas de computador para clientes, treinamento de usuários para utilização de programas de computador ou bens informáticos, como é o caso da compra e venda, do leasing ou aluguel de equipamentos informáticos, computadores, unidades centrais de processamento, periféricos, tais como teclado, mouse, monitor e o programa de computador ou software destinado a fazer o computador funcionar, pois é indissociável a este. Produtos industrializados logo podem ser patenteados. E mais, o programa de computador ou software e o equipamento informático ou hardware, e dentre os serviços, há os contratos de serviços de computação, Computer Services Contract. O programa de computador também se insere na problemática do consumidor. Além disso, trata-se de um bem imaterial e, se o consumidor não estiver satisfeito com o produto, não pode devolver, pois o programa já integrou seu patrimônio em sua unidade de processamento, hard disk. Ressalvamos nessa oportunidade lembrar-se das responsabilidades dos fabricantes, fornecedores ou intermediários no oferecimento desses produtos ao consumidor, diante da sua fragilidade presumida por ser leiga e de não ostentar conhecimento técnico e nem científico do produto. Logo, deve ser informado claramente pelo vendedor ou expositor do produto das qualidades técnicas e compatibilidades, os quais os adquirentes são protegidos pela norma especial, já aventado nas aulas anteriores. Destaca-se aqui uma particularidade diferenciada com relação à norma interpretativa e protetiva sempre favorável ao consumidor. Outro fato a lembrar, da sua obrigatoriedade em cumprirem as instalações e especificações dos produtos descritos nos manuais dos mesmos, em respeito à própria norma. É ver também que o consumidor não está acostumado com esses aparatos tecnológicos, mas também não deverá estar excluído dessa era digital, deve assumir a sua parte nessa responsabilidade. Assim decidiu com muita propriedade o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Rui Rosado de Aguiar: o consumidor deve ter conhecimento que existe um sistema moderno, já adotado em outros países, denominado criptografia. E só ele é possível controlar a autenticidade e a veracidade de informações contidas nas cláusulas do documento eletrônico. Sem uso de assinatura criptográfica, não se obtém documento eletrônico com força de prova em juízo. Portanto, a segurança jurídica para o complexo das atividades sociais, pessoais, comerciais, empresariais e relação de consumo atualmente são dependentes dos sistemas de segurança dessa informação, conferindo segurança jurídica a todos os atos judiciais praticados no denominado ambiente virtual Internet. Nessa seara autoriza a interpretação de que os tecnólogos, e os bacharelados em ciências sociais e jurídicas andam juntos. O direito e a tecnologia, nós somos o seu futuro. No rumo da empregabilidade e nos novos campos de trabalho. Os contratos telemáticos são os negócios jurídicos, também bilaterais, que têm o computador e uma rede de comunicação como suporte básico para sua celebração.
Quer dizer que, independentemente do que possa vir a ser contratado, bens ou serviços, o meio utilizado para a celebração do contrato é o meio eletrônico, a internet, dentre outros. Assim, as pessoas que compram e vendem utilizando-se da internet como meio de comunicação para fechar o negócio realizam um contrato telemático. Entretanto, tal distinção, como assegura de Luca, não é absoluta, pois pode haver situações em que ambas as espécies se confundem. Imagine um contrato realizado por meio do computador ligado à internet que tem como objeto a compra de um computador ou de peças de um computador. Quanto ao meio utilizado para a sua celebração, trata-se de um contrato telemático. Seu objeto, no entanto, é um bem relacionado à ciência da computação, contrato informático, portanto. Nesse caso, o contrato possui ambas as espécies, ao mesmo tempo, um contrato informático e um contrato telemático. Assim, observamos que a distinção entre contratos informáticos e contratos telemáticos nem sempre é aplicável a uma situação de celebração de um negócio jurídico, mas é necessário que haja tal distinção para que se possa estudar metodologicamente os contratos celebrados no ambiente do espaço virtual. Muito embora possa haver a confusão entre os contratos telemáticos e informáticos em algumas situações, o fato é que tal classificação auxilia o estudo dos contratos que podem se formar no chamado ambiente virtual. O conceito empregado em ambos os tipos de contrato deixa claro que existe algo novo com relação aos contratos existentes no plano privado, seja ele civil ou comercial. Por exemplo, não se trata de mera compra e venda de um objeto, como já se encontra previsto na norma civil, contratos de compra e venda, mas de compra e venda realizada por um meio especial e que não permite que os mesmos elementos existentes na compra e venda prevista no Código Civil sejam suficientes para descrever o negócio realizado por meio da internet. Desenvolvimento e mercantilização de programas de computador. A Lei N. 9609 definiu em seu artigo 1º o que se considera programa de computador, software, um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação. Dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. O software ou programa de computar é considerado pelo direito como um bem imaterial ou incorpóreo. Por essa razão, nem todas as cláusulas contratuais que se aplicam aos contratos em geral serão aplicadas quando se tratar de venda, licença de uso ou leasing de programa de computador. O programa de computador, assim como qualquer espécie de bem jurídico, poderá ser vendido, transferindo-se a propriedade do vendedor para o computador. Assim, as mesmas obrigações que dizem respeito à lealdade, boa-fé e tratamento transparente entre o vendedor e o comprador devem permanecer para aqueles que contratam a compra e venda de programas de computador. Quando a compra e venda de programa de computador são celebradas entre empresas, há que se observar o contrato elaborado. Nesse caso, os direitos sobre o programa de computador passam a ser do comprador, que poderá utilizá-lo da maneira que melhor aproveitar a sua empresa. Isso porque, muitas vezes, o comprador pensa que adquire software, quando, na verdade, está comprando apenas a licença para utilizá-lo. Nesse caso, ele não adquire os direitos sobre o programa, mas somente a permissão para uso conforme as determinações do vendedor ou fabricante. No direito de arrependimento, o consumidor que comprou à distância poderá devolver o produto em 7 dias, se este não corresponder às expectativas criadas pela publicidade em página da web. Mas, no caso de compra de programa de computador, não há como exercer esse direito, visto que instantaneamente a transmissão de dados permite a incorporação do bem ao patrimônio do consumidor em seu disco rígido. Outra situação, porém, é aquela em que o programa de computador não produz os resultados esperados por defeito aparente no produto. Nesse caso, basta o vendedor substituir a cópia danificada por outra para ser, então, incorporada ao disco rígido, vício, defeito ou propaganda enganosa. Quais os tipos de contratos: verbal, por escrito e aceite verbal, escrito e telemático somente por escrito. Capítulo 10.
Direito na informática de escrever conceitos relacionados ao registro da autoria em inventos e produtos tecnológicos. Crimes da era digital. A disseminação da internet no lar, no comércio, nas empresas, onde milhões de pessoas estão conectados em redes de telecomunicações, transmitindo e recebendo mensagens com alta precisão e velocidade em constante movimento, traz consigo uma maior facilidade e comodidade para a vida das pessoas. Existem, por outro lado, milhares de delinquentes virtuais em rede mundial à espreita da prática danosa contra essas mesmas pessoas. Esses delinquentes virtuais adquiriram popularidade na internet, os hackers, ou seja, indivíduos que possuem conhecimentos específicos e aprimorados no setor informático, em que o objetivo de vida do indivíduo é invadir computadores alheios. Indivíduo hábil em enganar os mecanismos de segurança de sistemas de computação e conseguir acesso não autorizado aos recursos destes, gera a partir de uma conexão remota em uma rede de computadores, violador de um sistema de computação. Urge salientar que há pouco expomos ser está uma definição genérica, sendo o cracker o indivíduo o agressor de computadores. Portanto, a palavra hacker é gênero e cracker espécie. Dicionário Aurélio. Compreende-se que todo cracker é um hacker, mas nem todo hacker é um cracker. Este produz consequências desastrosas, danifica, destrói, causa prejuízos. O hacker não tem essa finalidade de causar dano, somente de informar a falha de segurança no sistema. Independentemente de qualquer coisa, quando se pratica a invasão, viola-se a propriedade, a intimidade da pessoa, toma-se conhecimento de dados e informações sigilosas e confidenciais. O simples ato de invadir é violar o que não é permitido, e causa aborrecimentos, afronta a privacidade das pessoas, a ética, a moral, a segurança jurídica e a do sistema. É como se o indivíduo invadisse sua casa e oferecesse, em defesa, que nela adentrou ou permaneceu porque a porta estava aberta. Injustificável. Por tais razões, se ocorrer a invasão no computador particular, da iniciativa privada, pura e simples, sem causar dano, ainda não é punível por falta de legislação específica, o que é pior do que o próprio ato indigno praticado pelo invasor. E mais, induz a continuidade dessas práticas delitivas realizadas por esses malfeitores digitais. Já se ocorrer na administração pública, como a divulgação de segredos ou não em sistemas de informação ou banco de dados, previsto no artigo 153, primeiro do Código Penal, com a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Como ninguém pode ser punido pelo que não praticou, logo, se o objetivo do ofensor apenas foi invadir o sistema da administração pública, ele responderá ao crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que assim define destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, que resulta em pena de 1 a 6 meses ou multa, ver também artigo 313. Letras A e B, do mesmo diploma legal. O que são bens imateriais? Conforme Maziero, 2008, bens imateriais são aqueles não palpáveis, abstratos, inerentes à criação humana, protegidos pelas normas legais de forma universal, respeitando as tradições, os costumes e as normas internas de cada país. Estes, por sua vez, respeitam as convenções internacionais, tais como a Convenção de Berna, na Suíça, que confere diretrizes e regras de comportamento para que todas as nações respeitem os direitos intelectuais patrimoniais dos seus criadores e inventores pátrios. Exemplo, a proteção do código-fonte aos norte-americanos. Em nosso ordenamento existe o desdobramento do direito autoral e do direito da propriedade industrial, ambos relacionados ao direito da propriedade intelectual e direito da personalidade. Veja o conteúdo a seguir e compreenda melhor sobre esses bens, marcas e patentes. Os direitos relativos às marcas, patentes e domínios, previstos em nossa Constituição no capítulo dos direitos e garantias individuais, no artigo 5º, nos incisos a seguir, se aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, fixe.
A lei assegurará aos autores de inventos privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, além de estarem disciplinados por normas especiais, que definem as suas características especiais e os prazos de duração desses direitos. Qual é o papel do auxiliar da obra no contexto de marcas e patentes? Autor da obra ou produção é aquele que tem o direito irrenunciável da obra. Responsável pelo embelezamento da obra é aquele que participa da produção da obra. Capítulo 11 Educação ambiental. Descrever sobre a importância da sustentabilidade na área de tecnologia da informação. Educação ambiental conforme Mingli, Daiben e Romano, 2009, página 92. O desenvolvimento da educação ambiental envolve estimular nas pessoas reflexões internas acerca do entorno social e sobre o meio ambiente natural. Esta questão é imprescindível para a sobrevivência da humanidade, porém, a única forma de praticar ações efetivas é educando e cobrando definições enérgicas das autoridades e sociedade. No acervo acadêmico há uma série de artigos e informações relevantes sobre como podemos inserir a educação ambiental no dia a dia. Veja alguns desses conteúdos. Sustentabilidade. Sustentabilidade é utilizar os recursos de maneira otimizada para atender às demandas de consumo, isto é, utilizar de forma sustentável é erradicar ou destruir aquele insumo. ISO 9000, Sistemas da Qualidade, Sistemas Ambiental. Direito Fundamental, Planeta Terra, Proteção Ambiental, Princípio Ambiental, Equilíbrio TVERD consiste em utilizar práticas sustentáveis no uso das tecnologias. De acordo com Stenzela Tiat, 2011, há 5 exemplos de boas práticas de TVERD. Virtualização de data centers com o objetivo de minimizar os gastos com energia e administrar cargas de trabalho, otimizando recursos. Promover políticas de controle na utilização de máquinas pessoais no ambiente de trabalho, evitando impressões desnecessárias. Não manter máquinas ligadas. Renovas os processos de aquisição de equipamentos tecnológicos visando a eficiência energética, incentivos fiscais e econômicos, política de reciclagem e descarte de produtos, embalagem minimizada, dentre outros. Iniciativas de redução CO2 que a empresa produz, com ações simples, como desligar máquinas depois do expediente, adoção de recursos como videoconferências, home office, etc. Inserir os ganhos de sustentabilidade nos valores demonstrados aos acionistas. Veja neste link as diversas normas de qualidade e sustentabilidade. Normas ISO, www.iso.org. Web link ISO é importante para as empresas de adotar práticas sustentáveis. Sim, pois trazem benefícios financeiros e de eficiência operacionais, agrada e fideliza clientes. Não. É irrelevante para as áreas de tecnologia, esse processo é administrativo. Não. É muito caro investir em recursos para reduzir o impacto ao meio ambiente. Talvez. Mas, acredito que a tecnologia da informação tem pouco a contribuir com ações sustentáveis. Capítulo 12 Acessibilidade, Inclusão Social e Direitos Humanos. Descrever a importância de atender às necessidades dos cidadãos, independente das diversidades. Acessibilidade, inclusão social e direitos humanos. Todo cidadão tem o direito de exercer seus direitos, independentemente de etnias, crédulos, religião, gênero, deficiência, classe social, dentre outros. A forma de desmerecer ou deixar de prover direitos por motivo banal, não justificado, ferindo as leis universais, é crime. Por isso, a acessibilidade garante que todo e qualquer cidadão tenha acesso de maneira adequada, independente de suas deficiências. Este conceito não se limita somente no ir e vir, mas no acesso à educação, ao entretenimento e à saúde. O termo inclusão social tem a função de incluir todo cidadão nos direitos universais dados à população, como por exemplo, saneamento básico, energia, saúde, acesso à internet, educação, infraestrutura, moradia, assessoria jurídica, emprego, dentre outros.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é base e referência para que a sociedade assegure os direitos do ser humano de maneira justa. A acessibilidade também garante a inclusão digital, o acesso às tecnologias facilita muito a vida da sociedade. Conforme programas governamentais, projetos de inclusão digital visam garantir a disseminação e uso das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico, centrados nas pessoas, em especial nas comunidades menos favorecidas. É possível conhecer mais sobre esses projetos no link a seguir: www.governoeletronico.gov.br. Weblink Kizum. Uma deficiente auditiva se candidata para uma vaga de telemarketing. Neste caso, qual o papel do empreendedor no momento do processo seletivo? Descartar sua candidatura, aceitar sua candidatura e após a análise avaliar se mesmo com a deficiência ela poderia assumir a função. Aceitá-la no cargo mesmo sabendo que a mesma não conseguirá fazer atendimentos telefônicos. O empreendedor deve deixar explícito no perfil da vaga que a empresa não aceita deficientes auditivos. Capítulo 13. Realidade brasileira, aspectos étnicos, raciais e indígenas. Mostrar a realidade brasileira com as questões étnicas, raciais e indígenas. Realidade brasileira, aspectos étnicos, raciais e indígenas. Na história do Brasil é possível ver uma grande luta na conquista de direitos e igualdade social perante a negros, imigrantes e indígenas. O governo brasileiro já promoveu várias campanhas para dar direitos e acessos a todos, porém, indiscutivelmente, isso gerou uma maior discriminação devido a classificarmos por cotas os cidadãos menos favorecidos. Décadas atrás, negros e indígenas sofriam racismo e eram desfavorecidos no acesso à educação e ao trabalho. Hoje há uma maior abrangência em relação a negros, imigrantes japoneses, haitianos e também a diversidade de gênero, orientação sexual e religiosa. Por isso, a sociedade representada por cidadãos do bem deve exercer e praticar os direitos conquistados pela humanidade, e respeitar o próximo, independente de suas escolhas, origens e crédulo. A realidade brasileira e mundial tem nos mostrado a intolerância e a violência declarada, prejudicando o cotidiano e o bem-estar da população. Para mais informações sobre o tema, consulte estes links e abaixo e confira o material complementar portal.mec.gov.br. Weblink www.3.t.gov.br. Weblink www.planalto.gov.br. Weblink, acesso em 29 de junho de 2015. Kizum. Você acredita que todo cidadão independente de etnia, raça, orientação sexual ou estilo de vida deve ter seus direitos garantidos? Sim. Independente de etnia, raça, orientação sexual ou estilo de vida, os cidadãos devem exercer direitos e obrigações igualmente. Talvez desconheça o assunto. Não. Acho que cada cidadão, conforme sua etnia, raça, orientação sexual ou estilo de vida, deve ter seus direitos modificados. Não sei.